como foi minha experiência. Fica tranquilo, sem spoilers, tá? Será que vale a pena comprar ele? É melhor que o primeiro jogo? Qual o tamanho da evolução do 1 pro 2? Quem não gostou do primeiro vai gostar do segundo? E outra, será que ele é candidato aí a game do ano de 2025? Bora conversar hoje. E aí galera do canal do Stando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sim, eu já recebi o Death Stranding 2 há mais de 20 dias, isso mesmo. A PlayStation mandou ele com muita antecedência aí pra gente poder fazer review e conteúdo do game. Muito obrigado a PlayStation e a Kojima Productions por confiar aqui no trabalho. Em 2019 eu fiz uma grande cobertura do Death Stranding 1, trouxe muitos vídeos aqui, review, é um dos meus jogos favoritos aí da geração passada. E assim como muitos de vocês, eu estava bem ansioso pra jogar o segundo game. Agora que eu já joguei, zerei ele, deixa eu contar pra vocês como foi e se vale a pena comprar. Spoiler, vai? Vale muito. Por isso eu já te convido a se inscrever aqui no canal pra ver a cobertura que a gente vai fazer do Death Stranding 2 aqui. Essa review ao começo, só ainda vou fazer gameplay, curiosidades e por aí vai. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. E se quiser comprar seu Death Stranding 2, seja em mídia física ou mídia digital, tem link na descrição. Vai por lá que você me ajuda muito, fechou? Vamos lá, Death Stranding 2 é uma sequência direta do primeiro jogo lá de 2019, agora exclusivo de Play 5, pelo menos temporário, né? O primeiro também foi assim, ele lançou inicialmente pro Play 4, depois ganhou versões para PC e Xbox, e eu acho que com o 2 vai ser a mesma coisa, mas nesse momento inicial de lançamento aí, agora no fim de junho, é só para Play 5. Ele é uma sequência direta, ou seja, logo que acaba o primeiro game, passam-se só 11 meses, começam os eventos do segundo jogo. E ele é um jogo que ele não reinventa a roda, não é um outro game, não vai esperando que seja uma experiência completamente diferente do primeiro, mas ele é aquela sequência, cara, que põe tudo que o diretor e o estúdio queriam, tá ligado? Aquela sequência que expande em tudo que foi feito no primeiro, corrige muita coisa, expande muita coisa e incrementa coisa pra caramba, cara, muitos elementos dentro do jogo. Então sim, ainda é Death Stranding, ainda em sua raiz ali é um jogo de entregas, mas agora com uma outra abordagem, tá? Inclusive, de certa forma, mais voltado pra ação do que era o primeiro. Antes de explicar mais sobre isso, deixa eu dar uma breve sinopse da história, sem spoiler, fica tranquilo. Lembra na cabeça o que aconteceu no final do primeiro jogo? Agora no começo do segundo, o Sam e a Lu, a bebezinha, né? Eles estão isolados ali dos seus antigos contatos para viver uma vida mais em paz, com o Sam agindo ali como entregador anônimo. E a Lu cresceu nesse período, né? Ela ficou uma bebezinha ali que já engatinha e tudo mais, fala algumas coisinhas bem de leve, um gugu dadá aqui e ali. E os dois estão aparentemente muito felizes morando juntos como pai e filha, basicamente. Porém, uma personagem importante do 1, que é amiga do Sam, que é a Fragile, ela consegue encontrar os dois e faz um convite pro Sam, para ele continuar expandindo a rede Kiral, que é aquela rede que conecta, né, os sistemas, continuar expandindo pro México e pra Austrália. Você deve perguntar, como assim Austrália? Austrália é do outro lado do mundo. Sim, eu não vou revelar como ele vai pra Austrália, isso seria um spoilerzinho, mas sim, a maior parte do jogo é na Austrália. O México é mais no comecinho, porque segundo a Fragile, eles querem continuar expandindo aí pro mundo inteiro, porém agora sem estar sob o governo dos Estados Unidos, e sim agindo de forma autônoma, através de uma nova agência de entregas aí que a Fragile criou com alguns amigos próximos, que é a Drawbridge, onde eles agora têm um submarino, sim, isso parece uma nave espacial, mas é um submarino chamado de DHV Magalhães, que eles conseguem nadar por debaixo do Alcatrão, que é aquela gosma preta, né, que tem no universo do game, que esteja conectado pela rede Kiral, e eles conseguem fazer viagens através dessa nave, ou melhor, desse submarino nave, né? Com isso, o Sam, mesmo relutante, aceita e nossa jornada começa conectando o México, que é onde se passa o que eu posso dizer o tutorial do jogo. Pois nas primeiras 5 horas de jogo que você tá ali no México, o game é meio que um repeteco do primeiro, ou seja, ele te relembra as principais mecânicas, ou pra quem nunca jogou o primeiro, é como se fosse um grande tutorial aí, pra você entender como funciona o jogo. E por que eu falo que ele é meio que repeteco? Porque ele tem um ritmo bem parecido do primeiro nesse começo, ou seja, mais voltado a andar mesmo, né, sair andando, correndo por aí ao invés de usando veículos e atalhos, de uma forma um pouco mais devagar e aprendendo como funciona o stealth, o combate com inimigos, o combate com EPs, né, que são as criaturas ali do jogo, como funcionam as entregas, como carregar os itens, como criar elementos ali e atalhos com outros players, né, que você pode compartilhar e usar coisas criadas por outros jogadores no mapa. Então essas primeiras 5 horas é pra te relembrar disso, pra quem jogou o primeiro, ou pra quem nunca jogou, aprender como funcionam esses sistemas. E agora também tem um tipo de tutorial em realidade virtual muito bacana, que tem pontuação e ranking, e parece muito Metal Gear e é bem legalzinho de fazer. Por exemplo, como funcionam as armas brancas, aí você faz um tutorialzinho ali com pontuação e tudo mais, que é bem divertido. E cara, é total Metal Gear. O Kojima desenterrou bastante assim o jeitinho dos menus e tudo mais, sabe? Quando você meio que termina, entre aspas, de conectar o México nessas primeiras 5 horas, aí o jogo te libera veículos e acontece uma reviravolta na história que realmente vai startar o jogo. Que aí sim você vai entender
o motivo de tudo, por que temos uma sequência e tudo mais, né? Aí que o jogo começa, podemos assim dizer. E aí que Death Stranding mostra suas diferenças pro primeiro jogo, porque é aí que vamos pra Austrália, onde é o mapa principal do game, o mapa gigantesco dele mesmo, onde a gente vai passar basicamente o jogo todo. E aí você vê o que o Kojima fez do primeiro pro segundo, onde ele corrigiu e mudou muitas das coisas do primeiro, coisas que inclusive tinha muita reclamação por parte de muitos players, ou até de quem nem sequer gostou de Death Stranding, e transformou isso no segundo. Por exemplo, o jogo tá muito mais dinâmico agora, mais rápido, ele não é tão devagar em suas entregas, em suas viagens e até em seus sistemas e itens. Por exemplo, depois que você pega veículo, cara, eu basicamente das 5 horas em diante que eu zerei o jogo, eu basicamente quase não fiz mais nada a pé. Eu fiz tudo com moto, com carro, com veículos novos que tem ao longo do jogo, com novos tipos de travessias conectados a outros jogadores. E o que muda também não é só as formas de se locomover, mas também o objetivo das missões. Na grande maioria delas agora, você meio que vai acabar entrando em ação. Pois, por exemplo, às vezes tem uma entrega que você tem que fazer, que no meio do caminho você tem que passar numa base inimiga. Claro que chegando lá, você vai resolver se vai fazer stealth, vai entrar no combate direto, vai ser visto ou não. É com você. Mas o jogo sempre tá te botando ali no meio do caminho ou no objetivo final, meio que de cara pra ação. E o que torna mais legal é que é o seguinte, né? O primeiro jogo, quem jogou primeiro vai se lembrar. Além dele ser mais devagar nas suas entregas e na sua locomoção, é muito mais focado em andar a pé o primeiro jogo mesmo. Ele vai se acelerar mais da metade pro final, onde você vai liberar veículos e mais travessias e atalhos com players, né? Com outros jogadores. Mas ainda assim, o primeiro jogo era mais devagar e era muito mais perigoso entrar em combate ou em stealth. Você pensava 2, 3 vezes antes de entrar numa base inimiga e principalmente antes de enfrentar as EPs, né? As almas ali do jogo. Agora o game vai te dando muitos equipamentos e itens e armas pra você cair de cabeça no combate mesmo ou no stealth, cara. E fica assim muito mais divertido, pra falar a verdade. Porque você tem muitas armas novas que são muito bem-vindas e muitas mecânicas novas que facilitam o combate direto. Agora é mais fácil de movimentar o Senna, ele tem mais movimentos, golpes novos inclusive, e principalmente pra quem, como eu, só jogou o Death Stranding original lá do Play 4, né? Porque eu joguei lá em 2019 o originalzão do Play 4. Eu não cheguei a jogar a Director's Cut que saiu pro Play 5, né? Que é uma versão um pouco revisada, mais dinâmica e que adiciona muitos itens, golpes e coisas do tipo. Por exemplo, pô, aqui você consegue dar uma voadora de 2 pés nos inimigos, você tem as luvas elétricas, né, pra enfrentar eles na porrada, você tem mais equipamentos de locomoção. Esses itens estão no 2 também. Só que pra mim, que não joguei esse e tô vindo direto desse, parece que tem mais novidade ainda, porque tem muita coisa que eu não vi do Director's Cut no 2, além das muitas adições que o 2 tem. Eu vou dar alguns exemplos de adições que temos nesse jogo aqui, pra deixar ele mais dinâmico, mais rápido e mais emocionante na hora de você seja fazer suas entregas ou entrar em combate. Como eu falei, ele é mais focado e tem mais momentos de ação, e agora, além do retorno de inimigos clássicos do primeiro jogo, você também tem os novos tipos de inimigos, que são os robôs fantasmas, que são tipo os robôs ali vermelhos, que são bem mais agressivos, por exemplo, que os inimigos padrões humanos, reagindo a você com tiro pra tudo que é lado, explosões e também versões mais fortes deles, tem uma versão grandona deles com uma metralhadora montada super poderosa, fora novos EPs, né, as almas ali tem EPs novas, diferentes, como as sentinelas, que são EPs grandes que te enxergam, então não adianta você ficar só no stealth prendendo a respiração, porque elas vão te ver se você ir na direção delas. Você tem também mais EPs gigantes para enfrentar e mais chefões ao longo da história, com muito mais armas para enfrentar esses inimigos, sejam armas voltadas para o combate direto, sejam armas voltadas para o stealth. Você agora pode fazer upgrades nos seus carros, seja para te ajudar nas entregas, como agora dá para colocar ali um gancho na sua picape que ela puxa as entregas que estão no meio do caminho, isso é muito legal, mas também dá para colocar uma metralhadora montada nela para atirar nos inimigos e EPs também. E fora esses elementos de combate direto e stealth, o mundo também tá muito mais reativo, porque agora você tem, por exemplo, os desastres naturais, que são eventos aleatórios que acontecem no meio das suas entregas. Por exemplo, um terremoto, cara, que faz cair pedras na sua direção das montanhas, ou se você tá na neve, faz acontecer uma avalanche. Inundações, quando chove demais, os rios podem ficar muito mais agressivos e maiores também, né, em maior área, então tornando difícil a sua travessia. Agora pode acontecer incêndios, cara, onde você tem que apagar esse incêndio com uma nova arma, que é tipo um extintor de incêndio mesmo, mas usando alcatrão, né, aquela gosma preta do jogo. Você agora tem ambientes de deserto, além dos de neve, que também, quem lembra do primeiro jogo deve ter trauma em alguns momentos, que era muito difícil de andar pela neve.
e agora até, dependendo do quão alto você tá em um ambiente de neve, o ar pode ficar rarefeito e isso é difícil do Sunny respirar, e aí você tem que fazer novos equipamentos para te ajudar nisso. No mundo também agora você tem animais que você pode capturar para levar para abrigos, como por exemplo cangurus e por aí vai. Tamo na Austrália afinal, né? E como eu falei, você tem mais meios de locomoção sem ser a pé, além da moto, do carro. Agora, por exemplo, também sem dar spoiler, você tem uma novidade muito bacana que é o monotrilho, que você pode renovar esse monotrilho, né? Ativar ele com materiais de uma estação a outra, e aí você pode colocar itens, até seus veículos nele, e ir pendurado no monotrilho atravessando o cenário. Então vale muito a pena economizar alguns recursos para reformar os monotrilhos e poder usar eles para fazer entregas. Inclusive é legal que dá para você pular do monotrilho a qualquer momento, e tem lugares que você só acessa dessa forma. Então vale a pena sim reformar eles. E lembra do submarino, da nave submarino que eu falei? Ela pode ser usada para fazer um fast travel também. E sim, você pode efetuar entregas com este fast travel, porém elas vão valer menos pontos para você. Mas o legal do submarino é que ele basicamente também é seu armário pessoal. Você pode guardar um monte de item nele, recursos, e ir com ele sempre para onde você quiser, né? Claro que primeiro você tem que liberar a área ali, liberar o ambiente, a rede Kiral no ambiente, no esconderijo, para poder fazer o fast travel para lá e usar o submarino. Não é em todo lugar que ele pode fazer o fast travel, são em lugares específicos, mas já ajuda bastante, principalmente quando você quer voltar para algum lugar primeiro para depois fazer uma entrega, é bem bacana. Tem outros meios também de viagem rápida, mas não vou explicar para não dar spoiler, porque é uma surpresa muito engraçada quando acontece. Prefiro que você jogue e descubra. E uma adição muito bacana é que agora você tem um tocador de música, sim. Você tem um MP3 player, podemos assim dizer, para tocar as músicas do game enquanto você viaja por aí. Você vai liberando as músicas conforme você joga e faz entregas, e aí você pode colocar, fazer sua playlist, a ordem que você quer das músicas, para ir escutando músicas ao longo das suas entregas, o que eu acho que todo mundo queria desde o primeiro jogo. Que bom que tem isso aqui agora. Torna a sua locomoção muito mais legal, porque as músicas de Death Stranding são sensacionais. A do 2 está melhor ainda que a trilha sonora do primeiro, de tão incrível que ela é a trilha sonora desse jogo. A história é sensacional, continua confusa pra caramba, pra quem não lê os documentos, por exemplo, não se inteira mais do universo do jogo. Ainda tem muitos diálogos expositivos, que é a grande maioria dos diálogos do primeiro jogo era explicando o seu mundo, e no segundo isso continua acontecendo. Então muitos dos diálogos, acho que 50% pelo menos dos diálogos é explicando coisa, mas ainda assim com personagens extremamente carismáticos, sejam os que retornam, sejam os personagens novos, eles são muito bem escritos, muito bem atuados, muito bem dublados na versão em português do Brasil, que tá incrível e que retorna com muitos dos dubladores do primeiro jogo, com reviravoltas que você não prevê, reviravoltas muito maneiras e um final tão emocionante quanto do primeiro jogo, tá? Eu chorei muito no final do primeiro jogo e chorei muito no final do segundo. Se prepara pra chorar, seja pelas reviravoltas da história, pelos momentos emocionantes e a trilha sonora fenomenal desse jogo. Em questão de história, se a história é algo que te pegou do primeiro jogo, ela vai te pegar muito aqui no segundo. Ela é sensacional, com um final extremamente emocionante. Um personagem sensacional que tá sempre com você é o Dolmen, que é um médium que quando aconteceu o evento do Death Stranding, ele morreu, seu corpo morreu e sua alma ficou presa dentro do boneco, por isso que é um boneco falante, e que ele fica na sua cintura igual um Mimir fica na cintura do Kratos no God of War. Então ele tá sempre conversando com você, te guiando, interagindo, sendo o seu guia ali no jogo mesmo. Fora que você pode usar ele pra jogar ele pra cima e ser tipo um drone pra ver os inimigos e marcar os inimigos, tá? Bem engraçado e bem útil. Os gráficos do jogo são sensacionais, cara. Eles conseguiram melhorar tudo do primeiro jogo, que já era incrível. É visual completamente de nova geração. Eu joguei tanto no Play 5 quanto no Play 5 Pro, e seja nas cutscenes, seja no mundo aberto, o jogo tem gráficos de cair o queixo, independente do modo que você jogue, tá? Porque tanto no Play 5 padrão quanto no Pro, ele tem o modo de qualidade e performance. O modo de performance ele atinge os 60 FPS e o qualidade ele mantém a 30. Só que eu não percebi tantas diferenças de um modo pro outro e nem tanta diferença do Play 5 pro Play 5 Pro. No Play 5 Pro, que é onde eu mais joguei, cara, compensa 100% jogar no modo performance mesmo, porque ele também fica em 4K. É 4K 60 contra 4K 30. Parece que no modo qualidade a única diferença mesmo ali é tipo assim, um pouquinho de resolução de sombra, distância de render de uma coisa ou outra, coisa que você não vai perceber, principalmente nas cutscenes que ficam lindas da mesma forma. E no Play 5 padrão, no modo performance parece que a resolução fica um pouco abaixo de 4K, mas pouca coisa, deve ser 2K ali, porque fica lindo do mesmo jeito. Tem mais queda de frame do que no Play 5 Pro, isso é notável, então tem momentos que vai cair o frame se acontecer muita explosão, muita loucura na tela. E você tem um pouco mais de serrilhado em coisas como cabelo ou algo assim, coisas ao fundo do cenário, mas
mas nada que estrague. Então, mesmo no Play 5, você tem um Play 5 padrão ou Slim, jogue no modo performance, que o jogo vai estar lindo da mesma forma, a 60 FPS, super fluido, tá? É disparado um dos games mais lindos desse ano, se não o jogo mais lindo desse ano em questão de gráficos. Em relação ao tamanho do jogo, eu zerei o game com 42 horas jogadas, considerando que eu fiz bastante coisa secundária até, então eu diria que eu devo ter feito umas 5 ou 6 horas de coisa secundária, ou seja, o jogo deve ter aí suas 35 horas de campanha se você for direto só na história, né? Embora eu não recomende, porque uma das coisas mais maneiras desse jogo é que tem muita coisa pra desbloquear fazendo entrega, e todos os itens que você desbloqueia é um mais interessante do que o outro. O jogo te recompensa demais por explorar e demais por completar as entregas. Então, de tamanho de história, campanha, o jogo tem o mesmo tamanho que o primeiro jogo, basicamente. E eu acho que pra platinar deve ser mais rápido que o 1, não por ele ser menor que o 1, mas porque ele é mais rápido que o 1. Você tem mais ferramentas e equipamentos pra ser mais rápido, seja pros carros, atalhos ou até os teletransportes, né, as viagens rápidas. Muita gente fala que platinou com 100 horas o primeiro, eu acho que aqui você deve platinar com umas 80, 70 e olha lá, não pelo jogo ser menor, se você for fazer tudo a pé você leva 100 horas, com certeza, mas por você ter mais meios de fazer mais rápido, entendeu? É um jogo mais dinâmico do que o primeiro. Então, cara, eu vejo Death Stranding 2 como uma sequência perfeita pro primeiro jogo. Eu acho que é tudo que todo mundo esperava. Uma continuação de história digna do primeiro e tão emocionante quanto o primeiro, com muitas melhorias e novidades no gameplay que tornam ele mais dinâmico, mais atual e até mais atrativo pra quem não gostou do primeiro jogar o segundo. Claro que eu ainda recomendo jogar o primeiro, ou pelo menos ver um puta resumo da história, porque a história do primeiro é sensacional e grande parte da experiência dos dois jogos é a sua história, a emoção que ele passa através da história, personagens, mensagens e trilha sonora. Mas é facilmente um dos melhores jogos lançados esse ano, o hype da galera se converteu em algo real, é a sequência perfeita aí do primeiro game e vale completamente a pena você comprar, você jogar. Tenho certeza que você vai se divertir, vai se impressionar e vai se emocionar pra caramba. Então sim, Death Stranding 2 é sensacional, um dos melhores games do ano de 2025, provavelmente eu acho que ele vai estar indicado a game do ano no The Game Awards no fim desse ano. Não sei se ganha, porque tem Expedition 33 aí pra bater de frente, que também é outro jogo sensacional, mas com certeza há de se ganhar prêmio sim e de ser muito reconhecido como um dos melhores jogos desse ano, disparado. Então compre e jogue sem medo, Death Stranding 2 é sensacional. Mais uma obra incrível do Kojima no mundo dos games.